o projeto de lei, né, apresentado, um projeto de lei legislativo complementar número 004/2021, apresentado pelo vereador Emanuel Lacerda, Nel de Amália. Vou ler aqui o projeto. Esse projeto vai ser enviado a partir de hoje, né, a partir de amanhã, no caso, para as comissões, na Comissão de Justiça, e também, além da Comissão de Justiça, também será enviada ao nosso jurídico da Casa para poder também dar um parecer jurídico e também um parecer da comissão. Esse projeto de lei eu vou dar uma lida aqui, de autoria do vereador Nel, como eu já disse, né? Ele o quórum dele, né? Tramitação final, duas discussões e votação. Vou ler aqui, depois eu vou pedir a Nel para falar a justificativa dele. Viu, Nel? Ok, presidente. Câmara Municipal de Macarani, projeto de lei complementar número 004, de 13 de maio de 2021. Dispõe sobre a concessão de isenção da contribuição para o custeio de iluminação pública, COSIP, aos contribuintes vinculados a unidades consumidoras enquadradas na tarifa social. A Câmara Municipal de Macarani aprova a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica no período de 1º de junho de 2021 a 30 de junho de 2022, ficam isentos de pagamento da contribuição para o custeio de iluminação pública, COSIP, os contribuintes vinculados às unidades consumidoras enquadradas na tarifa social, cujo consumo é inferior a 220 kW por mês. Parágrafo 1º. A isenção será concedida somente a uma única unidade consumidora por família de baixa renda. Parágrafo 2º. Para receber o benefício estipulado no caput, a unidade consumidora deverá estar devidamente cadastrada à concessionária de energia elétrica como categoria de tarifa social e não poderá ultrapassar 220 kWh por mês. Artigo 2º. Para a solicitação de isenção de contribuição, depois de atendido a condição do artigo 2º, deverá informar a distribuidora de energia elétrica. Vamos ver que eu passo aqui. Primeiro, né, para fazer como se fosse o cadastro, né? Nome. 2, número de identificação social, NIS, né? 3, CPF, ou título de eleitor e documento de identificação civil. E 4, renda familiar mensal, que capta a renda familiar mensal. Artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizar a regulamentar a presente lei no que couber. Artigo 4º. Essa lei complementar entra em vigor na sua data de publicação. Macarani, 13 de maio de 2021, foi a data que, né, eu dei entrada, né, na lei, né? E, como eu disse, é de autoria do vereador Emanuel, e eu vou passar a palavra para Emanuel fazer a justificativa. E, como eu disse, esse projeto de lei hoje não será discutido, nem votado, porque estarei enviando para a comissão tem um prazo de dar o seu parecer juntamente com o parecer jurídico. Na próxima sessão ou na outra sessão, vamos fazer uma primeira discussão e depois última discussão e votação. Esse projeto de lei é um projeto importante, né? E, nesse momento tão difícil de pandemia que nosso país se encontra, mas como estamos falando aqui de cidade, nossa cidade Macarani, um projeto de lei que o vereador Emanuel está trazendo para essa casa e que vai ser discutido aqui, depois vai ser enviada com certeza para a chefe executiva para poder fazer sua avaliação e também dar o seu parecer. E então, assim, muito importante, muitas pessoas desempregadas, a renda cada vez mais curta, a renda familiar. Então, assim, é um projeto importante. Eu vou pedir ao nosso amigo Emanuel, que é o autor do projeto, para poder fazer sua justificativa. Você está com a palavra, Emanuel. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por conceber mais esse dia de trabalho para nós todos. Dar uma boa noite especial aqui aos internautas que nos acompanham hoje nessa sessão. Boa noite a Vila Isabel, boa noite Vila das Graças, boa noite Itabaí, boa noite minha querida Zona Rural. Justificativa. Nesse período de pandemia de Covid-19, muitas famílias perderam seus empregos, o que faz
com que estejam passando por dificuldade financeira, muito além daquelas que já passavam no dia a dia. Temos em Macaranim famílias inteiras vivendo de Bolsa Família e auxílio emergencial, com uma renda mensal entre R$ 150 e R$ 600, às vezes para alimentar 5, 6 pessoas. Como todos sabemos, as tarifas de energia têm subido cada vez mais no Brasil e na Bahia. Por isso, como forma de aliviar o orçamento financeiro das pessoas de baixa renda, nesse período de pandemia de coronavírus, propõe-se que os núcleos familiares de baixa renda vinculados à tarifa social e cujo consumo seja inferior a 220 kWh/mês sejam isentos do pagamento de contribuição para custeio de iluminação pública, COSIP, no período de 1º de junho de 2021 até 30 de julho de 2022. A isenção ainda respeita o princípio da isonomia tributária, pois na lição de Kiyoshi Harada, reticência. Quando o tratamento diferenciado dispensado pelas normas jurídicas guardar relação de pertinência lógica com a razão diferencial, motivo do tratamento discriminatório. Não há que se falar em afronto ao princípio de isonomia. Da mesma forma, não afronta esse princípio quando a lei elege determinada situação objetivamente considerada para prescrever a inclusão ou a exclusão de determinado benefício, ou a imposição de certo gravante, direito financeiro e tributário. O projeto cuida de matéria tributária, sobre o qual compete ao município legislar nos termos dos artigos 30, inciso 3º e 149-A da Constituição Federal, os quais dispõem caber o município instituir, arrecadar os tributos de sua competência, dentre os quais a COSIP. O artigo 36, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica do Município, por sua vez, reforça a competência tributária do município, ao dispor que cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, legislar sobre os tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas. Salienta-se que não existe óbice relativo à iniciativa legislativa, sendo que tanto o Executivo quanto o Legislativo podem dar um impulso inicial ao processo legislativo de leis tributárias, e assim o é porque a Constituição Federal. Fonte primeira das normas sobre processos legislativos, contemplando, inclusive, normas do repetição obrigatória, não contém qualquer restrição à iniciativa legislativa. Nesse sentido, o STF já reconheceu ao julgamento do ARI 743.480, relator o ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese, inexistente na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para as leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal. STF. Ministério Rosa Veiga. Também em decisão de recente do STF, o entendimento. Tributário, processo legislativo, iniciativa de lei, reserva de iniciativa em matéria tributária inexistente, lei municipal que revoga tributo, iniciativa parlamentar, constitucional, iniciativa geral, inexiste no atual texto constitucional previsão de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo em matéria tributária. Repercussão geral reconhecida, recurso provido
reafirmação de jurisprudência, processo legislativo, matéria tributária, iniciativa, reserva, ausência, inexistência, reserva de iniciativa de projetos de lei versando matéria tributária, a teor do disposto no artigo 61, inciso 1º, da Constituição Federal, aplicável aos Estados por força de simetria, procedendo recurso extraordinário, como agravo número 748.480, submetida à sistemática da repercussão geral, termo número 682, pleno relator no Ministério Gilmar Mendes, acordão publicado no Diário de Justiça de 20 de outubro de 2013. Ministro Marcos Aurélio, primeira turma, julgado em processo eletrônico. Divulgo. Em decisões anteriores do STF, também já foi manifestado esse entendimento. Agravo regimental, no gravo de instrumento constitucional e tributário, iniciativa legislativa, matéria tributária, concorrência entre poder legislativo e poder executivo, lei que concede isenção, possibilidade, ainda que o tema venha a repercutir no orçamento municipal, recurso que não se surgiu contra a decisão agravada, decisão que se mantém por seus próprios fundamentos. Primeiro, o recurso extraordinário é cabível contra acordão que julga constitucionalidade em abstracto de leis em face de Constituição estadual, quando for o caso de observância ao princípio da simetria. Precedendo 383, Tribunal Pleno, relator, ministro Moreira Alves. A iniciativa para início do processo legislativo em matéria tributária pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Artigo 61, inciso 1º, 2º, B do C. Precedentes, Tribunal Pleno, do ministro Celso de Mello, primeira turma, relator o ministro Ricardo Lewandowski. Segunda turma, relator o ministro Eros Graus. E, inciso caso, o tribunal de origem entendeu pela inconstitucionalidade formal de lei em matéria tributária, por entender que a matéria estaria abstrita à iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, dado a eventual repercussão da referida lei no orçamento municipal, consentariamente providos o agravo de instrumento e o recurso extraordinário em fase de jurisprudência desde corte. Agravo regimental que se nega a proveniência do ministro Luiz Fux, primeira turma, julgado em eletrônico do público. Por fim, o presente lei complementar não encontra óbice no artigo 149/A e no artigo 150, inciso 1 e 3 da Constituição Federal, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro e estabelece anterioridade normagesimal. Salão plenário em 13 de maio de 2021.